Bom, gente, hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito sério, muito importante, que todo ano a gente fala. E que durante o ano inteiro as pessoas vivenciam dentro de casa, vivenciam no seu quintal e muitas vezes nem prestam atenção que estão com problema, muitas vezes dentro de casa, que não está tratado, não está cuidado e que pode ser muito perigoso. Muitas pessoas, elas fazem um tratamento nos seus pets, mas depois acabam relaxando. E aí tem que se ter muitos cuidados. Hoje nós vamos conversar com a Dailma, não é isso? A Dailma Oliveira, que é médica veterinária. Ela aceitou estar com a gente aqui nesta manhã, porque nós estamos no mês de agosto, que é o Agosto Verde, e nós vamos falar sobre leishmaniose. E aí a gente tem que falar sobre a prevenção, a gente tem que falar sobre os perigos, temos que falar sobre os cuidados e, acima de tudo, alertar a população sobre esta questão que não é brincadeira. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, bom dia. Bom dia a vocês de casa também. Muito bom, então, prazer. Nós trabalhamos, como você já falou, em relação ao Agosto Verde, que é o trabalho principal, prevenção. Precisamos ter mais atenção nos principais cuidados, prevenir, se informar dos principais sintomas, porque quando nós incentivamos aos tutores, a você que tem um pet em casa, a cuidar, nós também cuidamos da sua casa. Nós levamos essa informação sobre os sintomas, sobre os principais sinais, para que você, tutor, fique atento e evite que uma doença tão severa possa estar chegando na sua casa. Bom, a gente vai explicar para quem está em casa a doença e se tem tipos. Sim. A leishmaniose ela é classificada como a leishmaniose visceral e como a cutânea ou tegumentar. Quando ela atinge a pele, nós humanos, e quando ela atinge também os humanos e os pets da forma visceral. A forma visceral é quando ela atinge os principais órgãos, principalmente fígado, baço, rins, nos cães. Neles, infelizmente, a gente não tem cura. Temos um tratamento que melhora a condição do animal e evita que possa ser feita a transmissão. Detalhe, o cãozinho não transmite a doença pra gente. O mosquito palha é o principal transmissor. Então ele pica o animalzinho e vai fazer o seu ciclo, ou em outro animal ou em nós seres humanos. E aí a gente chama atenção porque, assim, na mente das pessoas, quando se fala em leishmaniose, a gente sempre ouve falar nos pets cães. E poucas pessoas falam nos pets gatos, nos gatos. E aí isso me chama bastante atenção, porque nos últimos tempos nunca se criou tanto gato dentro de casa. E as pessoas têm o costume de ter esses pets em cima da cama. Às vezes eles vão se aconchegar nas roupas, nos guarda-roupas. Eles estão sempre procurando lugares quentinhos. E muitas vezes esse pet pode ser um pet de dentro de casa, mas pode ser um pet que visita a rua de vez em quando, porque eles não são muito do lar. Geralmente são os cães. O que chama a atenção sobre esse assunto? O principal foco. Você tem o gatinho. Gatos, eles são muito independentes, muito individualistas, né? Então, eles querem dar as voltinhas dele. Muitas vezes, eu tô cuidando aqui direitinho, mas nessa voltinha, andou pelo quarteirão, que gato anda muito, andou pelo quarteirão. Então, ele pode entrar em contato. Gatos também adquirem a leishmaniose, que é o calazar. Fiquem atentos. Nessa voltinha, pode ter tido contato com um mosquitinho, e aí vai estar levando para dentro de casa. Porque ele pode estar próximo desses cães, né? De um foco, não necessariamente, eu estou pertinho de um cão. Mas depende do que tem ali por ambientes perto, né? Que não são cuidados, onde tem muito acúmulo de lixo, terrenos baldios são fontes para os mosquitinhos ficarem lá esperando o momento. O principal transmissor é o mosquito. Então ele vai picar o gatinho, ou ele vai picar o cachorro. Então podemos dizer que de repente você tá ali com um pet, as pessoas têm muito medo, né? Às vezes você tá ali com um pet que tá fazendo o tratamento. E aí a grande preocupação que o ser humano tem é, meu Deus, esse cachorro perto de mim. Tem muitas pessoas que agem dessa forma, mas como você falou, aquele pet ele pode não estar naquele ambiente, ele pode sair daquele ambiente, de repente você vai para um outro lugar que não tem nenhum cão lá, não tem nenhum pet lá e de repente tem um mosquitinho. Sim. Nossa. Esse é um ponto. Na minha casa não tenho cachorro, eu devo me preocupar? Deve se preocupar também.
se você se tem um terreno baldio próximo à sua casa, se tem muitas árvores, período chuvoso. Na nossa região, esse período é um alerta, porque o mosquito ele gosta do período mais quente. Então, para nós, para o Piauí, para a Teresina, é um alerta sobre leishmaniose. Por isso a gente sempre comenta na questão do agosto. É um foco, e nesse foco a gente precisa estar atento. Os sintomas no ser humano, eles são diferentes dos animais. Muitas vezes eles não se manifestam imediatamente. Demoram anos até aparecer. Então, independente de eu ter um animal em casa, de você ter um gatinho ou um cachorro em casa, nós temos que estar sempre em alerta. Podemos dizer que esse pet já não está mais conosco e a gente ainda corre esse risco? O vetor, ele pode ficar ou no quarteirão, ou na vizinhança. A gente tem que estar sempre em alerta. É uma zoonose, ponto. A transmissão. E como você falou, a quantidade de tempo que ele pode estar por ali, isso é muito sério. Por exemplo, recentemente a gente teve uma pessoa, né, que infelizmente passou por essa situação, e aí isso nos chama atenção. Geralmente, quando acontece, é que as pessoas ficam mais atentas, ficam mais alertas relacionado ao assunto. Quer dizer, poderia ser algo que já estava nele e ele não sabia. Exatamente. Nossa. Não necessariamente o tempo que ele estava com o pet, mas se torna uma porcentagem maior. Se ele não estava fazendo o tratamento, porque quando a gente faz o tratamento para evitar a transmissão, ele evita, tá? Ele não corre o risco de picar ali e fazer a transmissão para a pessoa, tá? Então, se falhou, eu tratei, mas dei uma pausa, então abre-se uma janela. É uma cautela. Eu costumo dizer que você tem que ter a responsabilidade sobre o seu pet. Não é só colocar dentro de casa e criar, alimentar, água e sombra. É cuidar, é ter uma responsabilidade sobre o que ele pode trazer para você e do que nós podemos oferecer para eles também. Pronto. Aí a gente chama atenção para os sintomas, né? O que acontece com aquele pet? Quando ele já vem aparecer as lesões ou quando ele já vem mostrando algo, é porque já está ali já há um tempo? Como é que funciona? Exatamente. A gente tem até algumas imagens. Quando vem aparecer o crescimento de unha, quando vem aparecer as feridinhas, região do olho, ferida na ponta de rabo, ponta de orelha, são locais que o protozoário ele tem atração. Por quê? Correm muitos vasos, então o sangue ele corre mais rápido. Quando vem apresentar os primeiros sintomas, o protozoário já está há um tempinho no corpo do animal, esperando o momento em que a imunidade possa baixar um pouquinho para apresentarem os sintomas. Isso é um foco. Outro foco é a grande maioria dos cães não apresentarem nenhum sintoma e serem portadores e com isso fazer o mosquitinho vir e fazer a transmissão, sem que possamos observar sinais nenhum. Por isso, o acompanhamento veterinário é extremamente necessário. No caso do gato, por exemplo, quando ele pode se confundir o calazar com outros tipos de doenças, por exemplo? Pode sim. Se não for feito o exame necessário, o exame para ter o diagnóstico, aquele emagrecimento, aquela anemia, aquela alteraçãozinha hepática que deu no hemograma, no bioquímico, pode ser confundido com uma outra doença. Tem que ser investigado o calazar, tem que ser investigado se é portador ou não da leishmaniose, para que possa se tomar as providências necessárias e os cuidados também. Vamos falar da importância depois que você descobre que esse pet está com a doença. Sobre o tratamento e o monitoramento, a importância. É muito importante, após o diagnóstico, o acompanhamento, pelo menos a cada 6 meses, no primeiro ano do diagnóstico, consequentemente anual ou de acordo com o que o veterinário orientar. Descobriu, está positivo, o tratamento ele deve ser feito rigorosamente. Por que rigorosamente? Porque é uma doença que pode se passar para você, tutor. A gente pode adquirir por ter um animal portador em casa. Então, a chance do mosquito ir lá picar o animal e fazer o ciclo de transmissão é extremamente alta. Por isso, é extremamente importante você manter rigorosamente
o tratamento para evitar que se transmita para nós ou para outros animais. Pronto. Aí eu queria chamar a atenção também das pessoas que estão assistindo o nosso programa e que de repente sabe que o pet tem, está fazendo tratamento, está fazendo monitoramento, mas adora passear com o pet. Risco de passeios é liberado. Ótimo. Desde que você faça direitinho, meu animal, eu estou tendo os cuidados, eu estou fazendo o acompanhamento, o meu veterinário liberou e disse que eu posso passear, não tem problema nenhum. Você não vai manter uma rotina do seu animal preso. Ele vai continuar sendo um cachorrinho de você passear, vai continuar sendo um gatinho dos seus passeios, porque você está tendo o cuidado necessário. Outro fator, quando se fala em testou positivo ou ainda não se tem esse diagnóstico, são o que a gente tem como prevenir. Hoje existem pipetas repelentes, coleiras repelentes e spray. A principal função justamente é repelir, evitar que o mosquito chegue até o animal. Pode estar até andando ali no ambiente, mas a ação repelente evita que ele chegue e toque no animal para fazer o ciclo de transmissão. Olha, quando você fala assim, é tão importante realmente levar para o veterinário, buscar o profissional, que às vezes as pessoas não querem levar, porque existem pessoas que, às vezes o pet está com sarna e a pessoa muitas vezes não sabe quais são as doenças que tem ali. No caso dessa doença, ela também coça? Apresenta lesões de pele, pode se coçar, ferir, aquela coceirinha de orelha, a pontinha da orelha começou a ferir um pouquinho, eita, meu cachorro está com sarna, meu gato está com sarna. Acenda sempre um alerta. Ao primeiro sinal, leve imediatamente ao veterinário. Muito bom. Faltou alguma informação que você ainda queria levar? Pronto. Em relação a esses principais cuidados quando nós tratamos de leishmaniose, eu costumo dizer, fiquem atentos, tá? Tragam para si, tutores, a responsabilidade de ter um pet em casa. Quando nós veterinários cuidamos dos pets de vocês, nós também cuidamos da sua casa. Nós evitamos que doenças severas, como raiva e como o calazar, chegue até o ser humano. Que hoje, quando a gente se trata em veterinária, a gente pensa em saúde pública também, que é extremamente necessário termos esse cuidado. E pronto, gente, quando ela fala assim dos cuidados com os pets, vocês estão tendo cuidados com vocês, nós estamos tendo cuidado com a gente. Por quê? Porque nós temos um contato direto com esses pets, constantemente. E no caso do ser humano, se essa doença chegar até o ser humano, é muito fatal. Exatamente. Né? É de difícil tratamento, muitas vezes quando descobre já está avançado, porque não é uma doença que sinaliza rapidamente ao primeiro contágio. Então é um alerta para todos nós. Precisamos cuidar dos pets e principalmente da nossa casa. Quero agradecer pela sua presença. As pessoas que quiserem te seguir, como é que faz? Pronto, tem o meu Instagram, lá tem muitas informações sobre leishmaniose, principalmente. É a Dailma Oliveira Vet, _. Lá você consegue ter muitas informações sobre os principais casos e as principais zoonoses que atingem os animais e a gente. Muito obrigada, tá? Continua aqui com a gente. Como foi bom a gente conversar com ela para falar sobre esse assunto, fique à vontade.